Por que Paulo usa a expressão Deus vivo? Por quais razões a igreja é a coluna e a firmeza da verdade? Você sabe dizer o que é o mistério da piedade? Quando se fala sobre a lavagem pela palavra, isso diz respeito ao batismo? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Se você é novo por aqui, eu faço aquele convite de sempre. Não se esqueça de deixar o seu like, também compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva. E ao mesmo tempo também tem um sininho aí perto do botão inscreva-se. Aperta esse sininho, você fazendo isso, o algoritmo do YouTube vai mostrar, vai perceber que esse vídeo tem uma importância e vai mandar para outras pessoas também. E você vai estar dando aquela ajuda para o canal crescer ainda mais. Seja bem-vindo, eu espero que você esteja sendo um canal de bênção para a sua igreja, a sua sala de aula, que esse trimestre tenha muita produtividade também. Já estamos caminhando aí para o final desse trimestre e estamos aí com mais uma videoaula. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos estudando nesse trimestre sobre a Igreja de Jesus Cristo e o Império do Mal. Já tivemos aí várias lições que vem retratando aí alguns problemas, algumas ideologias, alguns inimigos que vêm de fora para atacar a igreja. E agora estamos caminhando aqui para tratar do assunto da pessoa do crente, do servo de Deus. Já falamos sobre o corpo, a visão bíblica do corpo. Já falamos aí sobre a convicção do cristão. E hoje daremos continuidade a mais uma lição abençoada. Antes de prosseguir, vou sempre alertar que aqui nas descrições você vai encontrar os slides animados em PowerPoint, caso você queira ministrar a sua aula usando um data show ou usando a TV da sua igreja. Que Deus abençoe. Esses slides são animados, não são aqueles slides estáticos. Dá um trabalhinho para fazer, mas a gente faz de coração para alguns irmãos que têm falado que têm usado esses slides. Eu pensei em suspender, porque o trabalho ele é dobrado, mas alguns irmãos sempre cobram esses slides. Então faça um bom aproveito, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos então, hoje estaremos estudando sobre a lição de número 12, que tem como tema sendo a igreja do Deus vivo. E é uma lição também abençoada. Vamos para o nosso textuário que diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5, versículo 32. A verdade prática diz dessa forma: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então, estamos aqui estamos traçando o que vai ser falado. Estaremos falando sobre a igreja de Jesus Cristo e como é essa igreja, as características dessa igreja e como ela deve se manter pura e imaculada para a volta do noivo. E é isso que estaremos tratando nesta lição. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos. O primeiro texto encontra-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 16. O outro texto está aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, e também o versículo 31.
2. Faça essa leitura, nós não vamos fazer aqui, como de costume, para a gente poder ganhar um tempinho, mas faça essa leitura, memorize, pegue os pontos principais, talvez alguma coisa até que passou batido na lição, o Espírito Santo fala ao teu coração para você estar trazendo. E você mantém também a conexão com a lição que está sendo estudada. Muito bem, então, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja, na Bíblia Sagrada, ela é chamada de diversas formas. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ela é chamada de Corpo de Cristo. Já em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ela é chamada de edifício de Jesus Cristo, ou edifício de Deus, melhor dizendo. Em Efésios, capítulo 3, versículo 15, ali vai chamar a igreja de família de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, a igreja ali, ela é chamada de lavoura de Deus. E, por fim, em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, a igreja é chamada de a Universal Assembleia dos Santos. Mas, nesta lição, nós estaremos vendo que Paulo chama a igreja de uma forma diferente. Ele vai chamar a igreja de a coluna da firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. E ele também chama a igreja de Jesus Cristo, nesses dois textos que lemos, ele vai chamar também a igreja de a igreja do Deus vivo. Aí nós perguntamos o que ele quis dizer com isso e o que significa. Vamos ver nessa lição, vai ser respondido nessa lição, e vamos ver também como que isso implica na defesa da verdade diante de um mundo que está influenciado pelo espírito da Babilônia. Então, aqui é um resumo do que nós vamos estudar nesta oportunidade. Vamos para o tópico primeiro, que diz a natureza da igreja do Deus vivo. Ponto 1. A casa do Deus vivo. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui é que todas as vezes que falamos em casa, nós lembramos muitas vezes de família. Mas nessa oportunidade aqui, Paulo não está falando sobre a família. Ele está mostrando aqui um aspecto de um lugar de habitação de Deus no ser humano. Então é isso que ele chama de a casa do Deus vivo. Não podemos esquecer que nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, nós também somos morada do Espírito Santo e somos morada do Deus Todo-Poderoso. Quer ver uma prova? João capítulo 14, versículo 23, lá está escrito dessa forma. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, nós observamos ali que o próprio Jesus Cristo, ele vai mostrar claramente que nós podemos e devemos ser morada de Deus, né? E nós concluímos que assim como o Espírito Santo, ele mora na nossa vida e nós somos templo do Espírito Santo, pelo texto que nós lemos ou citamos aqui, nós observamos que o Pai e o Filho também mora dentro do nosso coração. Aqui Paulo então fala sobre esta casa. Não está falando de uma família, não está falando de 4 paredes. Está falando de um local aonde ele habita, que é dentro do corpo humano. Tá? E isso também diz de cada um que compõe a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que nós verificamos aqui nesse primeiro ponto é que é a expressão Deus vivo. Por que
Paulo, ele dá tanta ênfase a essa palavra, a ponto de colocar Deus vivo. Nós já sabemos que Deus, ele é vivo. Mas aqui não é chover no molhado? Não, ele está falando aqui, está demonstrando que assim como os ídolos, eles são mortos, nós temos um Deus que é vivo. Um Deus que não está morto, não, de maneira nenhuma. O nosso Deus, ele é vivo. Nós temos várias situações. Se você for buscar aí uma definição de Deus, de um ser humano, né, de um ser vivo, você vai ver que o ser vivo é aquele que tem vida, que nasce, que cresce e que morre. Nós podemos atribuir a mesma coisa a Deus? Não, de forma nenhuma. Mas da mesma forma que existe vida no ser humano, também existe vida em Deus, só que de uma forma diferente. Ele é o gerador da vida. A vida vem dele. Nós temos a vida que é dele. Então ele que é a mola propulsora dessa vida que nós temos. Então as diferenças são basicamente isso. Deus, ele é ser vivo, ele é vivo, né? E o ser humano também é um ser vivo. Mas nós temos aqui as diferenças. Qual é? Deus, ele é real, né? Ele tem vida, mas ao mesmo tempo existe essa diferença. E qual é? Deus, ele é criador. Aquele, no caso aqui, o homem, é criatura. Deus, ele não tem início e não tem fim. O ser humano, que é um ser vivo também, tem início e tem fim, ou seja, ele é finito. Outra característica aqui, Deus, que tem vida, que ele é um Deus vivo, ele é imutável. Já o homem nasce, cresce e morre. Então, somente nessa questão de ser vivo como ser humano, para nós demonstrar aqui que não se aplica literalmente, totalmente a Deus, que também é um Deus vivo. Ele é Deus vivo porque ele vive, mas ele tem essa grande diferença, porque ele é a vida em si. Ele é o dono da vida. Ele é o propagador da vida. É ele que dá a vida. Essa é a grande diferença. Portanto, nesse primeiro ponto, Paulo fala sobre a casa do Deus vivo. Nós temos um Deus que mora na nossa vida, mas nós temos as nossas imperfeições, nós temos as nossas limitações, mas esse é um grande privilégio do ser humano que reconhece ao Senhor e tem Ele como seu Senhor, de ter Ele dentro do seu coração, dentro da sua vida. Isso é coisa gloriosa. Vamos para o ponto 2, que diz a coluna e firmeza da verdade. O que nós aprendemos aqui é que a igreja, ela é a guardiã da verdade revelada de Deus. E quando se fala sobre isso, nós temos que notar aqui duas coisas importantes sobre esse aspecto da igreja ser guardiã da verdade revelada. Primeiro, o primeiro ponto importante que nós não podemos esquecer é a importante missão da igreja. Se a igreja ela não zela pela verdade, ela viverá na mentira. E ela vivendo na mentira, ela induzirá também outras pessoas a ela. Por quê? Porque a igreja é que propaga, ela tem essa missão de propagar as verdades de Deus. E se ela não está propagando a verdade, ela vai propagar a mentira. E fazendo isso, ela vai prejudicar e não vai cumprir o real propósito para o que ela foi formada. O segundo ponto, o segundo aspecto que nós podemos observar nesse ponto 2 é que
é a grande pergunta. O que é essa verdade que a igreja ela sustém? O apóstolo Paulo vai dizer que ela é a coluna e firmeza da verdade. Podemos até pensar assim, uma coluna e a verdade em cima. A igreja tem esse papel de segurar essa verdade, de mostrar essa verdade, de proclamar essa verdade. Mas a pergunta é, o que é essa verdade? E anos se passam, séculos e séculos se passaram, e sempre foi a pergunta do ser humano, o que é a verdade? O próprio Pilatos, ele pergunta para Jesus Cristo, quando estava ali julgando a Jesus Cristo, ele pergunta para Jesus Cristo o que é a verdade. Mas uma coisa interessante, ele faz a pergunta e ele não dá tempo de Jesus responder. Ele dá as costas e vai ali conversar com aquelas pessoas sobre que não tinha visto nenhuma condenação, nenhum erro, nenhuma falha em Jesus Cristo. Mas ele deveria ter esperado para ver a grande resposta que Jesus Cristo poderia ter dado para ele. Mas, enquanto as pessoas de fora não sabem o que é a verdade, aquele que serve ao Senhor, aquele que tem esse Deus vivo morando dentro do seu coração, ele sabe o que é essa verdade. E o que é essa verdade? É a revelação do Evangelho, as boas novas à humanidade. E o que é que o Evangelho fala? Nós vamos falar nos próximos pontos aqui do que é esta revelação e como ela se deu. Então vamos para o ponto 3, que diz o mistério da piedade. E é nesse ponto aqui que vai falar sobre essa grande revelação. Na primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é um versículo bastante palpitante, um versículo muito lindo. Aliás, alguns 3,16 da Bíblia Sagrada são versículos que marcam muita coisa, né? E esse aqui, junto com João capítulo 3, versículo 16, também é um versículo muito importante. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer dessa forma: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Aí ele vai continuar. Deus foi manifestado, ou Jesus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, ou pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então, diante desse texto aqui, nós podemos fazer a primeira pergunta. O que é esse mistério que Paulo vai falar para Timóteo? Ele vai dizer, não há dúvida que é grande o mistério da piedade. O que é esse mistério? O que é uma coisa misteriosa? É uma coisa que está em oculto, né? Então já estamos caminhando aqui para a resposta. Esse mistério aqui que Paulo estava dizendo para Timóteo é a verdade do Evangelho revelada aos santos. Ou seja, a verdade que estava oculta. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 16. Paulo vai falar também assim, um mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Então, nós como santos do Senhor temos um grande privilégio. Nós podemos detectar e conhecer qual é o mistério de Deus, ou seja, o Evangelho revelado. E o que é o Evangelho? É a história da cruz, é a história da salvação, é a história de Jesus que se fez carne, viveu, operou grandes milagres, morreu, ressuscitou, foi recebido ao céu. Esse aqui é o mistério revelado por Deus.
Por que é importante nós detectarmos o que é esse mistério oculto? Porque existem pessoas, e eu já vi um pregador pregando numa igreja que nessa noite eu me senti não muito bem por causa disso. Ele disse que Jesus, ele não era conhecido. Né? E nós podemos perguntar, Jesus estava oculto? Nunca ele esteve oculto. O que iria ser revelado e o que estava oculto era o reinado do Messias, a chegada do Messias. Jesus se revelando como o Salvador ao mundo. Este é o mistério que estava oculto. E nessa pregação eu tive esse desprazer de ver a pessoa dizer que os demônios não conheciam Jesus. E sendo que a Bíblia mesmo vai dizer em diversos lugares que os demônios conheciam Jesus Cristo. Então esse mistério oculto não podemos em nenhum momento dizer que Jesus estava oculto, que Jesus estava escondido, que Jesus não existia. Não podemos de maneira nenhuma aceitar isso. Esse cidadão também, ele vai dizer na sua pregação de que até quando Jesus foi recebido no céu, aí é que os anjos vão conhecer, mas porque ele usa lá o Salmo 22, dizendo quem é esse Rei da Glória, dizendo que os anjos não conheciam, estava perguntando quem era que estava entrando. Ao invés de uma exegese, é uma eisegese, ou seja, eu forço o texto a dizer uma coisa que ele não está dizendo e eu coloco o meu pensamento e um pensamento errado para a interpretação desses textos. Então cuidado com isso. Jesus, ele sempre existiu. O que foi revelado aqui, o que estava oculto, era esse mistério de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando ele se revelou como Salvador desse mundo. O próximo ponto que nós podemos entrar aqui é fazer uma segunda pergunta. A primeira era o que era esse mistério e se Jesus estava oculto mesmo, como alguns querem dizer por aí, né? O segundo ponto, a segunda pergunta que nós podemos fazer aqui é o que é? Ele fala o mistério da piedade. E o que é essa piedade? Piedade diz respeito ao amor demonstrado por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por um pecador que não valia nada, que estava totalmente desregrado, que estava totalmente em pecado. E Deus, ele demonstra esse amor através do sacrifício de Jesus Cristo. Isto é piedade. Então, o mistério da piedade, o mistério que foi revelado é isso. É o sacrifício de Jesus ali na cruz. Jesus se revelou para poder morrer por mim e morrer por você. Agora, como que se deu essa demonstração de amor, de piedade feita por Deus? Aí nós podemos citar o restante do versículo que Paulo cita no capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer, Jesus, ele foi manifestado em corpo, e o que diz isso aí? Que Deus, ele tabernaculou entre nós, ou seja, Deus se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, primeiro ponto, fala sobre a encarnação de Jesus Cristo. Jesus foi manifestado em corpo. Segundo, ele foi justificado no Espírito. Preste atenção numa coisa aqui. Ele foi justificado pelo Espírito. E quem justifica hoje o crente é Jesus Cristo. Olha que coisa interessante.
Jesus ele é justificado pelo Espírito. Aqui não é, preste atenção, não é a mesma justiça que é aplicada em nós. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Aqui está falando de uma chancela, como se o Espírito Santo estivesse chancelando e dizendo: ele não tem pecado, ele não tem erro, ele está apto, ele chancelou. Então, essa justificação aqui do Espírito em Jesus Cristo diz respeito a isso. Não está falando aqui que ele foi justificado porque ele tinha pecado. Não. A própria Bíblia vai dizer claramente, vai mostrar que Jesus ele foi tentado em tudo, mas foi achado sem pecado. Então ele foi manifestado no corpo, em corpo, fala da encarnação. Ele foi justificado no Espírito, fala da atuação do Espírito Santo na vida dele, chancelando, e vai dizer que ele foi visto pelos anjos. Né? Aqui está falando sobre uma contemplação de Cristo como o autor da salvação. Os próprios anjos confirmaram também que Jesus Cristo ele é o autor da salvação. Próximo, ele vai dizer: manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações. Aqui entra uma outra coisa, um outro aspecto, ou um outro grupo, né? Podemos falar assim. Entra a igreja. Aqui entra a igreja de Jesus Cristo e a sua tarefa, que foi delegada pelo próprio Jesus Cristo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações. Então, foi pregado entre as nações. Próximo ponto. Crido no mundo, desde a morte de Jesus Cristo na cruz. Desde o início até aqui, um número incontável de pessoas já foram resgatadas por esse sacrifício. É um número incontável, não tem como contar as pessoas que já foram salvas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Muitas estão agora aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo para elas poderem receber o novo corpo e receber a glorificação. Então, repetindo, manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, entre os gentios, crido no mundo e, por fim, recebido na glória. Aí sim, aqui está falando sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo, narrada lá no Salmo 24, aonde vai dizer os anjos ali, ou né, todos, a maioria dos comentaristas, eles chegam a essa conclusão de que realmente era a entrada de Jesus glorioso, aonde eles vão perguntar: levantai-vos, ó portais, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí existe uma pergunta ali: quem é esse Rei da Glória? O Senhor, Deus forte. Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. E aí eles vão terminar dizendo: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, aqui nós observamos, e muitos comentaristas também dizem que esse texto aqui, esse capítulo 3, versículo 16 da primeira epístola a Timóteo, ele era um cântico que os primeiros cristãos eles cantavam constantemente. E aqui, nesse cântico, estava contando o mistério da piedade, né? O mistério da piedade. A encarnação, a justificação, não como pecador, né? A glória do Filho entre os anjos, a pregação da palavra de Deus em todo o mundo
e por fim, a glorificação e a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então vamos aí para o tópico segundo, que tem como título Cristo e o relacionamento com a igreja. Ponto 1. Santificação e pureza. Nós podemos observar em Efésios, capítulo 5, versículo 26, Paulo, ele vai dizer que Cristo, ele santifica e purifica a sua igreja por meio da lavagem da água pela palavra. Mas o que quer dizer isto? Por que é levantado essa pergunta? Porque há alguns teólogos que eles afirmam com toda categoria que esta lavagem da água, né, aqui está dizendo do batismo. E nós não podemos acreditar e aceitar nisso, de maneira nenhuma. Porque um dos pontos principais sobre o estudo do batismo, quando você até mesmo está tendo o seu discipulado, né, ou quando você está ministrando o discipulado, é esse. O batismo não salva. O batismo, ele é apenas uma demonstração de que aquela pessoa morreu para o mundo e está nascendo para Deus. É uma demonstração. Mas aqui Paulo vai dizer que é Jesus Cristo quem santifica e purifica a sua igreja por meio da lavagem da água pela palavra. Então a lavagem aqui, nesse caso, esse banho, essa purificação, acontece pela palavra de Deus, né? Então aqui não está falando de maneira nenhuma de batismo, mas está falando do processo de separação do crente para Deus. Através do quê? Da leitura da palavra, junto com isso a oração, junto com isso também a vigilância. Então, e esse é o processo da santificação pela palavra. Ou seja, a palavra vai nos lavando, a palavra vai nos purificando. Jesus fez a sua parte em nos salvar ali na cruz. E é a palavra que lemos todos os dias, que vai trabalhando em nossos corações, e nós vamos ganhando esse desejo cada dia mais de nos aproximar do Senhor e querer parecer com o Senhor. E além de falar sobre a questão aqui da leitura da Bíblia Sagrada, né, da vigilância e da oração, também fala do preparo do crente para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, é esses dois aspectos. Ao mesmo tempo em que Jesus ele está nos santificando e purificando, o crente em si, ele também está fazendo a sua parte em estar cada dia mais aguardando e a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas isto com uma vida de santificação, uma vida que procura o mais possível estar reto com o Senhor. Pecado, vamos estar convivendo com Ele constantemente, mas o Senhor, Ele nos purifica e Ele nos santifica. Ponto 2. Gloriosa e irrepreensível, que estão falando da igreja. Primeiro, nós falamos aí sobre a santificação e a pureza da igreja, e agora vamos falar sobre a igreja gloriosa e irrepreensível. Cristo também vai apresentar, o texto vai dizer que ele vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa e irrepreensível. Preste atenção numa coisa aqui. Ele não vai apresentar para outras pessoas. A Bíblia, Paulo vai dizer, ele vai apresentar a si mesmo a igreja. Olha que coisa maravilhosa. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, a igreja ela é de Jesus Cristo. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou apresentando para mim porque ela me pertence, ela é a minha noiva, né? Também vai dizer aqui que vai apresentar gloriosa. Aqui o que é?
Será que é uma glória da igreja? Não, de forma nenhuma. Vai apresentar a igreja gloriosa porque ela irradia a glória, a doxa de Deus, né? E por fim, diz que vai apresentar ela gloriosa e irrepreensível. A irrepreensão aqui nesse caso é resultado do que nós falamos anteriormente, da lavagem feita pela palavra de Deus. É a palavra que nos limpa, é a palavra que vai trabalhando todos os dias na nossa vida. Então, é esse o grande perigo de um crente que não lê a Bíblia Sagrada, que não medita na Bíblia Sagrada. Porque todas as vezes que ele vai ler a Bíblia, ele está procurando se santificar. Ele está procurando receber esse banho que o Senhor nos dá para nos tornar puros. Tópico terceiro, as armas da igreja do Deus vivo. Notamos aí que tem 2 pontos no tópico segundo e vamos ter também 2 pontos no tópico terceiro. Tópico terceiro, as armas que a igreja usa, as armas da igreja do Deus vivo. O ponto primeiro vai dizer, qual é a primeira arma? É o zelo pela verdade, né? Isto quer dizer que temos que zelar pelo que está escrito na palavra e não relativizar o nosso ensino de forma nenhuma. Nós não podemos dar brechas. Nós não podemos aqui servir a 2 senhores. Ou a palavra de Deus está certa, ou a palavra de Deus não está. Mas se ela é a verdade, nós temos que crer que a Bíblia Sagrada ela contém a verdade absoluta e não está em negociação de forma nenhuma. Eu tenho que me esmerar para estar caminhando pelos ensinos da palavra de Deus. Eu não posso relativizar, eu não posso começar a dar brechas para tentar encaixar algumas coisas dentro da palavra de Deus quando ela mesmo não permite isso. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus como alguns costumam dizer por aí. Ela é a palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer que a gente escuta as pessoas dizer assim, a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer, mas aberta é a boca de Deus falando. Presta atenção em uma coisa, ela fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus, ela não muda. Isso quer dizer que quando eu fecho a Bíblia, ela vira um livro qualquer. Não, 1000 vezes não. Ela fechada é a palavra de Deus, ela aberta é a palavra de Deus. Então nós temos que zelar, Nós não podemos estar de forma nenhuma nos dobrando diante das ofertas que o mundo faz para nós darmos um jeitinho na palavra de Deus. Não, a palavra de Deus não é para dar um jeitinho, não. Ela é para dar um jeito no pecado na nossa vida, né? Então, a primeira grande arma que nós podemos usar aí é o zelo pela verdade. E o que é zelo? Se você for buscar num dicionário aí, o que é zelo? Você vai ver lá que é um ardente e profundo sentimento de cuidado e respeito por alguém ou por alguma coisa, ou por algo, né? Então, esse desejo, esse zelo aqui, né, ele é ardente e ele é profundo. É um sentimento ardente e é um sentimento profundo, né? Mas de quê? De ter cuidado, um cuidado que eu tenho por alguém ou por alguma coisa. Então eu tenho que ter zelo pela palavra de Deus. Preste atenção, eu não posso nem idolatrar a palavra de Deus. Não, a Bíblia não é para ser idolatrada, tá? A Bíblia é para ser vivida, tá? Então, como que eu posso zelar por essa verdade? Primeiro, vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Vivendo e praticando ela, tá? Então, primeiramente eu zelo vivendo.
vivendo ela. Em segundo lugar, como que eu zelo por essa verdade? Testemunhando ela. Eu não posso ficar apenas vivendo. Eu tenho que testemunhar dela, o que tem dentro dela. O que pode mudar esse mundo é a palavra de Deus pregada, né? E em terceiro e último lugar, além de viver ela, além de testemunhar dela, eu tenho que defender ela. Defender aqui, preste atenção, não é arrumar briga com ninguém. Eu tenho que defender a minha fé. Eu tenho que dizer como Judas vai falar na sua carta. Ele vai dizer dessa forma que nós devemos estar prontos para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nós temos que defender essa fé. Nós temos que saber falar e nós temos que, ao mesmo tempo, estar pronto para responder a qualquer um a razão da nossa esperança. Ponto 2. O ensino da verdade. Aqui nós vamos falar sobre o ensino dessa verdade. Foi falado no ponto anterior, mas vamos estar retornando aqui sobre esse ensino. Esse ensino ele é caracterizado também pela defesa de uma tese, né? O ensino em si ele é caracterizado por isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o líder, o estudante, o servo de Deus, uma pessoa que diz que tem Cristo no coração, e essa pessoa não sabe defender as verdades bíblicas, preste atenção, essa pessoa poderá ser induzida ou seduzida pelas mentiras. Pode ser seduzida ainda pelas fraudes, pode ser seduzida pelas heresias, e com isso, se ele for seduzido e induzido por isso, não só ele, mas aquelas pessoas que estão ouvindo essa pessoa vão naufragar junto com ele. Esse é o grande perigo. Eu tenho que saber defender a minha fé. Eu tenho que estar apto para isso. Eu preciso fazer um curso teológico? Não necessariamente. Leia a Bíblia, peça orientação ao Espírito Santo. Todas as vezes que vai orar, que vai ler, peça orientação ao Espírito Santo. Agora, se você tem opções de fazer um bom curso teológico, faça, né? A escola dominical é um curso teológico. O culto de ensino da sua igreja é um curso teológico que você faz. E ali você aprende a palavra de Deus. Então, defenda a sua fé. Defenda como? Ensinando. Ensinando a palavra de Deus do jeito que ela é. E com isso pode ter certeza absoluta. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Muito bem, então vamos agora para a nossa conclusão dessa brilhante aula, uma aula abençoada, um tema maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma forma abundante neste domingo, falando aos teus alunos ali na escola bíblica dominical da sua igreja. O pastor Douglas, na sua conclusão, ele vai dizer dessa forma: diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. A igreja, ela é a guardiã da única verdade que liberta. Não existe outra verdade que liberta, a não ser a que a igreja é guardiã. E a verdade é Jesus Cristo. São as boas novas. É o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continua dizendo: a mensagem da cruz não pode ser ressignificada, como alguns aí querem dizer, né? Precisa ser reinterpretada. A Bíblia precisa ser redigida para um contexto que aceite algumas classes, né? E não precisa ser ressignificada de forma nenhuma. O pastor Douglas continua: Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer. Como que Cristo requer ela? Santa, pura e irrepreensível.
Portanto, a noiva de Cristo não pode macular, sujar as suas vestes. Não, de forma nenhuma. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Muito bem, então chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não deixa de deixar aquele likezinho aí. E se você não é inscrito, se inscreva. Também compartilhe essa videoaula para que chegue às outras pessoas também. Que você seja sempre um canal de bênção para a tua igreja. E nos vemos na próxima videoaula, se Deus permitir, e vivermos até lá. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor. Fica com Deus.